terminando os evangelhos, eu torço para que possamos conseguir terminar ainda esse ano. Então vamos dar uma avançada aí, só que nós já estamos na terceira pregação em Mateus 27, ok? Na terceira ministração ainda, só essa aqui, essa não, em Mateus 27, em um capítulo só, com 3 mensagens. E eu resolvi não falar ainda a propósito, nós iremos falar a crucificação, que é o nosso tema de hoje, mas é o processo da crucificação, porque se nós formos diretos lá para a crucificação, iremos deixar passar muitos detalhes, no qual vai nos arremeter bastantes reflexões. Então essa noite tem vídeo, tem figura, tem algumas explicações, né, para que vocês possam estar, possamos estar mais entendido e mais compreensível a Bíblia Sagrada. Sabemos que muitos de vocês, às vezes, não conseguiram chegar ao nível da concordância da Bíblia, né? Por exemplo, hoje tem um discípulo que está aqui à frente, ele me ligou e falou assim, por que o Senhor endureceu o coração de Faraó? Por exemplo, você já leu isso já? Que Deus endureceu, mandou Moisés ir, mas depois falou, Moisés, vou endurecer o coração de Faraó. Não era mais fácil, né? Não era mais fácil chegar lá e quebrar a banca toda e falar, Deus mandou tirar, pronto, acabou. Mas o texto faz uma intenção para a gente, dizendo que Deus endureceu. Parece que às vezes Deus dificulta a coisa. Desde quando alguma coisa para cristão é fácil, né? Mas na verdade, a parte de endurecer o coração de Faraó era uma parte em que a gente precisa tirar uma reflexão e conhecer um pouco da cultura egípcia. Parece que essa aqui está desligada, essa não vem som não. Cultura egípcia, né? Porque os egípcios tinham muitos deuses, centenas de deuses. E todos os deuses em que eles adoravam, Deus jogou as pragas para dizer que Ele é Senhor dos senhores e Deus dos deuses, né? Ou seja, por exemplo, o rio Nilo era uma fonte de vida do Egito. Eu estou dizendo isso para vocês aprenderem mais um pouquinho, igual o assunto de hoje. E às vezes a gente lê e não entende. O rio Nilo era a fonte de vida número 1 do Egito. Então Deus, ele contaminou o Egito para dizer assim, e eles tinham o Nilo como o Deus da fertilidade, né? Então Deus matou o Nilo, não deixando que vida nenhuma pudesse ter sobre ele, porque Deus tinha, ou teve, e tem a supremacia e todo o poder sobre o Nilo, sobre qualquer outra praga, né? A propósito, Jesus poderia ter chegado na casa de Lázaro apenas com a febre de 40 graus. Por que deixa aumentar? Por que deixa o Lázaro morrer, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa entender e aprender, e hoje é essa noite, porque confesso aos irmãos que ir para a crucificação direto, né? Ir direto para a cruz, sem entender o passo dela, eu acho que a gente ia dar muito mole de não pegar algumas coisas em que acontece no julgamento, na sentença liberada da lei romana sobre Jesus. E quem vai para Israel em 2025, em agosto, quem vai? São 58 pessoas só de rebote, viu? Só de rebote, não é nenhuma propaganda que nem tem mais vaga. A não ser se alguém sair, vai abrir vaga para quem vai entrar. Mas quando você for em Israel, você vai entrar numa via chamada Via Dolorosa. Por uma questão logística e eu digo que é mais a questão não comercial, mas elaborativa, uma questão também de agenda, uma questão de caravana, de turismo. Eles colocaram uma placa nessa via, que é a mesma via, claro, camadas de asfalto já entraram em cima, a cidade destrói, cidade reconstrói, cidade constrói, são 12 mil anos, né, irmão? 2 milênios à frente. E lá na Via Dolorosa você vai ver numa esquina uma placa, uma chapa, e com as mãos tipo fincadas assim, ó, né? Ou seja, Jesus passou por aqui. Literalmente a geografia compete ela mesma. Agora, se é aquele lugar onde ele colocou as mãos, eu não sei, né? Então a gente hoje vai caminhar por isso aí, essa Via Dolorosa, e aplicar em nossas vidas o que Jesus teve, que não se compara a nem 1% das nossas guerras, tá? A guerra mais alta aqui nem se compara ao que ele passou lá. Então que o Espírito Santo possa falar muito no nosso coração nessa noite hoje. É uma noite dolorosa, a imagem que vai ser aqui não é nada agradável de colocar. Peço que ninguém feche os olhos na hora do vídeo, nós possamos encarar a realidade do vídeo, não ficar com medo nem nada, tem que fechar os olhos para o pecado, não para o vídeo, né? Então vamos lá, meu irmão, nosso tema de hoje, Luciana, por favor, é a crucificação. Diria que é o caminho da crucificação. Está comigo aí? Repete qual é o tema? Beleza. Diz assim o Evangelho de São Lucas, capítulo 23, verso 6. Lucas 23, verso 6. Caneta na mão, caderno
como já foi falado, fica aqui até repetitivo a gente pedir, mas por favor, não converse, tá? Não distraia ninguém. Se quiser conversar, vai lá para fora, vai lá na esquina, mas aqui não, irmãos. Vamos tentar manter um ambiente aqui de santidade, prestação de conta à pessoa do Senhor, no qual requer santidade de nós. Vamos lá. Diz assim, a partir do verso 6, por favor. Então, ele é Galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou para Herodes Antipas, rei da Galileia, que ficava sobre a sua jurisdição. E naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar ao seu respeito e esperava, por esse momento, há tempo, a vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, e ele não respondeu nenhuma. Enquanto isso, os principais sacerdotes, mestres da lei, permaneciam ali, gritando com acusações. Então, Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e mandaram voltar a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, se tornaram amigos. Repita comigo apenas esse versículo que me chamou a atenção, por favor. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, se tornaram amigos. Bom, por que eu trouxe esse trecho de introdução para nós aqui, irmãos? Nós estamos numa caminhada cronológica e eu venho falando que Jesus caiu na mão de Pilatos. Pilatos, ele é governador da Judéia e Herodes é da Galileia. Um de uma banda, outro de outra. E o texto apresenta eles como rivais, né? Ou seja, Pilatos, naquele ato que a mulher dele tem aquele sonho, aquela noite, diz, não bota a mão nesse homem, ele é inocente para mim. E ele tenta se safar ao ponto de uma pergunta que ele faz a seguinte pergunta: esse homem também é Galileu? Que é da origem, a criação, ou seja, o crescimento de Jesus foi à margem da Galileia, ok? E aí ele fala, é Galileu sim. Então ele vai e manda, possivelmente para o seu inimigo, que se torna amigo, né? Ele manda para o seu inimigo, ok? Herodes, e Herodes tinha em seu peito cheio de vigor e de intenções de conhecer Jesus, porque a sua fama era uma fama bem clara e bem sugestiva, no qual percorria os milagres que ele fazia. Ele queria conhecer Jesus, e ele faz as mesmas perguntas e questionamentos que todos os outros fazem, e muito igual também a Pilatos. E ele pergunta a Jesus se ele é Deus, se ele é filho de Deus, manda que ele faça um milagre agora. Só que o texto mostra para a gente uma colocação em que acontece com quem decide carregar a cruz de Cristo Jesus. Quando eu digo cruz, eu não digo que cada um de nós devemos pegar um pedaço de madeira e pôr sobre nossas costas, nossos ombros e carregar por aí. Mas eu digo que a cruz para nós hoje é a responsabilidade de carregar a verdade, de andar na verdade, de obter a verdade. As responsabilidades do Evangelho para nós se tornam uma cruz, né? Por isso que Paulo disse, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, ou seja, carrego comigo as marcas do Evangelho, ou seja, as dores, negar o mundo, viver para Cristo, né? Ter uma vida devota a Jesus, viver piamente aos cuidados da palavra, não ter nenhum argumento no qual o mundo diz que pode, que não pode. Ter uma vida decidida é um estilo de vida, é um estilo de vida que nós podemos chamar assim. Há nele evidências da cruz, porque quando a gente fala de cruz, a gente também vai falar de renúncia. Só que o texto me chama a atenção que naquele dia, quando Jesus foi colocado sobre o julgamento de Herodes, né, que era muito mau, ou seja, nem se comparava com Pilatos, eles eram inimigos. Olha o que o texto diz, eles eram, no verso 12, eles eram inimigos. Quem era inimigo? Pilatos e Herodes. Dois inimigos ficaram amigos, sentenciando a mesma coisa. Quem já teve essa comparação de ver duas pessoas que não se falam, mas se juntaram para encontrar você? Quem já teve essa colocação? Eu já tive a experiência na minha vida de ver pessoas que se odiavam aqui na igreja, nem falavam, mas dias depois que saíram, eu vi se tornando um amigo. Eu falo, gente, que doideira, né? Porque não era um parceiro aqui, né? Isso pode acontecer em trabalho, em faculdade, em família. Nós somos tão cobiçados, tão desejados, você, que é capaz de dois inimigos se unirem por aí contra você. Ou seja, Jesus era tão
importante, feria tanto eles, que dois inimigos deixaram a sua rincha geográfica, né? A sua rincha também religiosa de Roma, de lado, para se unirem, para irem contra Jesus. Só que eu tenho uma notícia para você, pergunta para mim qual é. Pode ser 2, 3 ou 4, ainda continua valendo. O que é contigo é maior do que o que se ajunta lá. Não se importa o quanto de inimigo vai se ajuntar para tentar nos derrubar. Maior é o que está em nós do que o que está neles. Amém, pessoal? Então a gente vai ver esse reflexo sempre. Pessoas no qual nunca se falaram, nunca se deram bem, mas podem se juntar para ir contra você. Mas ainda digo que você não deve abandonar o teu propósito, não deve perder a tua etiqueta, não deve oscilar, porque maior é aquele que te chamou, maior é aquele que está na sua vida do que o que está no mundo. Está comigo? Isso acontece, irmãos, a aplicação disso é para a família, isso acontece na sua família, isso acontece. É arriscado você ver dois familiares que nunca se falaram, mas de repente há alguma coisa entre vocês que um se junta com o outro para somar força, né? O que vem de baixo, do lado, de cima, não me atinge, entendeu? Já tem dentro de mim as marcas do Evangelho. Está comigo aí não? O que vem de lá, de A, de B, de C, se o inimigo se torna corrente sanguínea, se o inimigo é o vizinho, o condomínio, de repente uma galera do condomínio se junta para ir contra você, uma galera do trabalho, você para, nossa, até que eu pensei que estava ao meu lado, não está mais, se junta, irmãos. Não se espante com o tamanho do exército dele. Ainda digo para vocês que o exército que luta a nosso favor é muito maior do que aqueles que se ajuntam contra nós. Está comigo aí não? Então dá uma consolada nesse irmão do ombro do lado e fala assim, fica tranquilo, inimigo será inimigo em todos os lugares. Na verdade, diga assim, bata no ombro, diga, ele já era um inimigo quando disseram que era o nosso amigo. É verdade ou não é? Já era um inimigo quando disseram que era o nosso amigo, entendeu? Só foi uma questão de tempo, de espaço, geografia para declarar que não eram amigos de verdade. Isso me chama muita atenção. E essa base introdutiva a nós é o que Jesus está passando, ou seja, inimigos geográficos de impostos, né, de títulos, se unem para definhar num propósito de fazer o quê? De derrotar Jesus, né? Aí o texto mais adiante, agora em Mateus capítulo 24, ainda continua nessa série, eu estou fazendo uma misturada dos evangelhos, mas todos eles são bem detalhados, versículo por versículo, de acordo com o fato. Vejam bem o evangelho 27 de Mateus e o verso 26, capítulo 27 e o verso 26. Então Pilatos soltou, o que nós falamos no último culto, soltou Barrabás e depois de mandar açoitá-lo. Deixa eu ler bastante, mas quero que você destaque uma palavra aqui, ó. Mandou açoitá-lo e entregou a ser crucificado, que é a propósito o nosso tema de domingo e o que nós estamos caminhando para que chegamos até lá. Alguns dos soldados do governo, ou do governador, levaram Jesus para o quartel e chamado regime, né, do regimento. Tiraram a roupa de Jesus e puseram nele um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça, na sua mão direita, e puseram um caniço, né? Um caniço, uma espécie de algum bastão, alguma coisa, para ter uma tipologia que ele era um rei ali, como se fosse um cedro. Ajoelhavam diante dele e zombavam, salve, rei dos judeus, cuspiram nele, tomaram-lhe o caniço da mão e lhe batiam na sua cabeça. Enquanto se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e vestiram novamente com suas roupas, então o levaram para ser crucificado. Agora dá uma atenção, já que lemos esses 5 versículos, ao que diz o verso 26, por favor. Olha o que diz o verso 26. Então Pilatos soltou Barrabás, foi aquela, Jesus ou Barrabás, você lembra disso? Está tudo no tema, Jesus ou Barrabás. Soltaram Barrabás, ficou Jesus. Depois de mandar açoitar, irmãos, é até um crime nós passarmos por isso aqui e não darmos tanta clareza. Parece que é uma coisa simples, diante de um texto, ó, ele mandou açoitar, levaram para dentro do regime romano, ok? Zombaram dele, deram um cedro na sua mão, um pedaço de madeira, como se fosse um cedro, né? Dizendo, olha, tu não é rei, senta aí agora no teu trono, julga aí, né? Fala pra gente, o que tu manda a gente fazer e a gente vai fazer. Então começaram com escárnios e zombarias de Jesus. Parece uma coisa simples, mas aonde a gente vai entrar não é nada simples. E quando se cansaram de zombar, esse texto parece que ele tem uma mensagem subliminar dentro dele. Repete comigo, quando se cansaram de zombar. Não é zombar, irmãos. Quando se cansaram dos 39 açoites,
os 39 açoites romanos, que era um chicote literalmente, feito de couro, com pontas agudas de aço e também dentes ou até mesmo ossos de animais, no qual se afiavam a ponta. Então era um chicote totalmente perfurante. Aonde ele era colocado, principalmente numa pele de um ser humano, e ele era puxado, ficava ali sobre aqueles ossos e sobre aquele metal, um resto de pele no qual ele já havia tido contato. Preste atenção no que nós iremos. Na Discovery Channel tem um canal que fala sobre esse flagelo. O que acontece aqui é um flagelo, né? É desconfigurar a pessoa, tirar a pele dela, ter acesso às vísceras às vezes, ter acesso também ao que está debaixo da pele, ou seja, algumas veias, né? A carne mais profunda. No Discovery eles pegam um porco e colocam um porco, claro, já morto, então não vai ter sangue, não vai ter nada, e nem o impacto também será muito compreensível. Mas por que colocam uma pele de um animal, de um porco desse, animal selvagem desse? Porque ele tem a carne parecida com a do ser humano, né? E a pele também. Então eles pegam esse flagelo, e eram 39. Por que 39? Porque o limite era 40, mas para que não houvesse erro, o limite era dado pelos judeus, 40 flagelos. Mas os romanos, para que não tivesse erro, ultrapassasse essa lei, né, da parte religiosa, eles colocaram 39 para que pudessem contar e não sair dessa contagem. E aí o texto diz para a gente que ele nesse momento, de uma forma ou de outra, flagelado, ou seja, chicoteado, dentro do quartel dos romanos. Aí colocaram esse porco do Discovery Channel e dava essa chicotada, e a perfuração era até de meio dedo meu aqui, ó, para dentro aqui, ó. E quando eram ganchos também, quando pegava, encravava na pele, em qualquer lugar, no rosto, irmãos, na parte do tórax, aqui na barriga, nas costas, entre as pernas, no braço, e onde se encravava aquilo, na hora de puxar, arrancava-se um pedaço da pele e da carne. Eu estou falando do Evangelho do nosso Senhor, o que ele sofreu. Para que não fique no romantismo de você se falar assim, você sabe quem é Jesus, ele morreu por você, só isso? Ele não morreu, né? Como alguém que levou um tiro ali, pronto, acabou, morreu. Não que não seja uma morte, mas é alguém que foi machucado, chicoteado, alguém que foi triturado ao ponto, se você colocar no Google flagelo, significa desfigurar a carne. Uma pessoa viva, na lei romana, era amarrado num poste, num toco, e ele ficava de costas para essa pessoa, ou seja, sem poder se defender, da onde sabia que vinha o chicote, e ele tomava, ao ponto de dividir 20 nas costas, e depois virava ele, de uma mão só, não tinha mais força, mais energia, e tomava também sobre a frente, sobre a barriga, sobre o peito, sobre o rosto, e tudo quanto é lugar. Esse é o evangelho verdadeiro no qual a gente deve caminhar. Saber que alguém levou 39 açoites, e mesmo assim a Bíblia diz, não abriu a boca, não reclamou, aceitou, porque não era por ele, era por nós. Esse é o evangelho que nós cremos. Aí você olha a Bíblia, ela faz questão de colocar assim, ó, no verso 26, depois de mandar açoitar. Parece que é isso, né? Aí existem uns livros que são de historiadores. Por exemplo, eu vou contar aqui o que conta o Eusébio. Isso eu não gravei, versículo até que vai, mas o que o comentador, o historiador fala aqui, eu preciso ler. Então você me desculpe que eu vou ler alguma coisa aqui na opinião dele, né? Esse historiador chamado Eusébio, ele viveu na era 300, do terceiro milênio de Cristo Jesus. E ele chama esse processo de hipovolêmico. Repete comigo, hipovolêmico. Está muito fraco, repete aí. Nunca mais esqueça essa palavra, repete comigo de novo. Esse processo hipovolêmico é justamente isso aqui, ó. Após levar esses flagelos de fragmentos sendo colocados sobre o seu corpo, e vários puxões assim, a sua pele sai, os seus nervos e tendões são totalmente atacados, é difícil até alguém sair desses golpes, muito difícil alguém se recuperar, e acredite, depois desse assunto chamado hipovolêmico, dificilmente alguém sai dali vivo, e o nosso Senhor saiu. Ele poderia até morrer ali, mas ainda não era a morte prevista. A morte prevista é todo aquele que é pendurado no madeiro se faz maldito. E aí que está a graça do Evangelho. Tudo tem que se encaixar. Há algumas profecias que diz que os seus ossos não seriam quebrados, e não foi. Profecia bíblica do Salmo 22, que diz que ele teria sede, que nesse momento ele sente o abandono do Pai. Tudo aconteceu. Por que Jesus ele pede mais à frente para lhe dar água para beber? Por quê?
Porque esse assunto aqui, ó, hipovolêmico, é mais ou menos isso aqui. Depois desses 39 açoites, ele já não tem mais sangue no seu corpo. O seu sangue se esvaiu, a sede está tamanha. Ele está sedento, ele está semi-morto. Semi-morto. As cenas românticas de Mel Gibson são maravilhosas. Eu acho que o assunto mais próximo é o Mel Gibson, mas ainda assim não é. Você vai se assustar. Os arqueólogos e comentaristas do primeiro século, eles dizem que esse tipo de chicote, ou esse tipo de açoite aqui, e o pendurar sobre a cruz, não era com roupa como a gente vê as partes de Jesus mais íntima, vestida. Era literalmente a vergonha sendo exposta, ao ponto de eles confirmarem, não são um não, são 2, 3 ou 4, por aí vai. Eles confirmam que quem era levado ao escárnio do açoite e também a crucificação por modelo de cruz, era a pessoa mais maldita, que estava naquela cruz, é porque não prestava. Portanto, você vai ver um nível de zombaria aqui. E ele também era colocado lá nu. Algumas coisas são evidentes. Por exemplo, nesse século aqui, tratar a mão e pulso era a mesma coisa. Dizem que Jesus não furou as mãos, ou se furou além das mãos também recebeu outro prego, porque se furar aqui a mão, esse músculo aqui ele não é suficiente para segurar, a carne rasga pelo peso do corpo, e aí ela vai sair, a pessoa ela cai da cruz. Então se furar aqui, né, tem tendões e tem osso que segura. Então o furo de Jesus é uma forma figurativa de falar, né, as suas mãos furadas, mas na verdade era o pulso furado dele. Aqui segura, a mão não. Aí esse assunto que nós estamos tratando aqui, de 39 açoites, chicotada romana, um castigo severo, é para alguém que a Bíblia assimila e diz assim, ó, sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma. Nós iremos ver mais à frente que Jesus é algo impopular, em que tinha uma parte que odiava, mas tinha uma parte que amava Jesus acima de todos. Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, na multiplicação do pão. Jesus ressuscitou Lázaro, fez campanha, visita em Betânia, a cidade se converteu. Jesus ele curou um homem com 2.000 demônios. Decápolis agradecia, porque através daquele homem, a cidade toda foi tomada. Ou seja, então nós estamos lendo alguém, vendo alguém sofrer, que fez bem para muita gente, essas pessoas estão do lado lá. A mãe de Jesus, nós iremos ver mais à frente, estava também nessa tormenta tão terrível. Os 11 discípulos, melhor, um havia suicidado, os 11 discípulos estavam presentes também, olhando aquele que disse que era o Senhor, que vinha para salvar todos eles, sendo flagelado na sua frente. E com um sinônimo de impotência, todo mundo dizendo, não, agora ele vai reagir, e ele não abria a boca para ninguém, não falava nada. Não é agora a hora de ele reagir, ele não falava nada, porque não existe reação quando se tem que fazer um propósito, não adianta, tem que guardar a dor, fechar para dentro de si e encarar. E o que quer dizer isso para a gente, hipovolêmico? Ó, o coração se esforça para bombear mais sangue, mas não tem mais sangue para enviar. Então, olha o processo de alteração que Jesus está sofrendo. Então não é ir para a crucificação, jogar tudo agora, não. É o processo que nós passamos. É o processo. Quem quer levar a cruz, algumas coisas precisa entender e alguns processos serão mexidos na nossa vida. Então, imagine só, 39 flageladas romanas, a sua pele sendo arrancada, a sua carne sendo machucada, os seus tendões sendo mexidos, algumas aveias foram atingidas e o sangue jorrava. Então não tem mais sangue. O que o coração faz? O coração começa a bombear mais forte. Para dar um cardíaco aqui, ou seja, para recuperar, mandar sangue para o corpo todo, para o cérebro, oxigenar tudo. Então, ele está sofrendo ali uma fusão absurda, algo no qual a ciência hoje entende, mas naqueles dias não. Segundo, a pressão sanguínea cai, com possíveis desmaio. Por que o sirineu entra? Por que o homem entra para ajudar a carregar a cruz? Por quê? Porque uma sensação de desmaio pegou, ou seja, relatos romanos, em que a maioria das pessoas que são flageladas com 39 açoites não saem vivos de lá. É muito raro. Você pode pegar esses 12 ladrões da cruz, eles não foram flagelados, foi só Jesus. Por quê? Jesus tem uma profecia para cumprir. Qual a profecia? Ele foi transpassado, moído, ferido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, era toda uma mazela. Suponhamos aqui dores, né? Problemas de dores no corpo, enfermidade, alma, tudo isso tinha que ser machucado. Então, quando você tiver uma enfermidade, você apresenta para ela 39 açoites.
Quando você tiver uma doença, apresenta para ela 39 açoites. Você diz para a sua enfermidade, para a sua doença, ele levou sobre si, entendeu? Senão não daria. Os 2 ladrões não têm argumento, eles só foram pendurados para morrer. Mas o outro não, o outro foi machucado para a gente não sofrer mais. Apesar que no mundo teríamos aflições, mas não é. As aflições existentes são aquelas que, de forma inesperada, de uma atmosfera espiritual, aparecem na gente. Existem enfermidades, irmão, que não é no tempo do corpo, no tempo de vida. Existem enfermidades que são espirituais. Nós precisamos ter discernimento para isso. Por exemplo, chega um pai e fala assim, ó, o meu filho, ele fica espumando, o que nós chamamos de epilepsia, né? Fica espumando, cai sobre o fogo. Jesus foi lá e expulsou o demônio. O pai via como uma enfermidade desde o seu nascimento. Jesus enxergou como demônio. Você está entendendo? Então, existem algumas coisas que a gente precisa colocar o açoite dele sobre o que está acontecendo. E não foi pouca coisa. O laboratório, irmãos, de medicina, eles gastam tempo, eles gastam recurso e tudo para fazer um remédio e testar o seu antídoto. É a mesma coisa que Jesus fez, só que o laboratório dele foi universal. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda questão que acontece aqui nesse hipervolêmico é que a pressão sanguínea cai, causando possíveis desmaios. Os rins também param de trabalhar corretamente, ou seja, Jesus está sendo golpeado, está sendo machucado, está sendo ferido. Ele não tem reação, humanamente não tem energia, não tem fôlego, não tem força para nada. Os seus rins param de funcionar, ou seja, sem água no corpo, sem sangue no corpo, mas ainda tem que cumprir um propósito. Mesmo assim, quero refutar os irmãos, que ainda assim, com tudo isso aqui, ele não abriu a boca. Talvez você está aqui, está faltando um salário, a conta não pagou, está abrindo mó, rasgando tudo. O dia hoje não foi legal, então olha para isso aqui. O meu ano não está sendo legal, olha para isso aqui. A minha semana não foi legal, dá uma olhada para isso aqui. E a quarta colocação, a pessoa fica com muita sede. Porque o corpo perde líquido para repor o sangue que perdeu. Ou seja, há uma sede total em Jesus. O Salmo de número 22 faz essa retratação. Imagina só, o Salmo 22 foi escrito 1 milênio antes disso acontecer. 1 milênio antes dessa profecia acontecer, o Salmo de número 22 vai retratar tudo que Jesus está sentindo. Dá uma olhada, por favor. Verso 14, por favor. Salmos 22, verso 14. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados, não são quebrados, desconjuntados. Isso dá a entender que ele está sem força, os seus tendões, ou seja, não sei se você sabe, o que faz ligamento entre um membro e outro são os tendões e ligamentos, são músculos, correto? Até a pele, o processo todo. Ele está dizendo, mexeram tanto nos meus músculos, na minha carne, nos meus tendões, que os ossos estão mole. O braço perdeu a força, a perna também, é o que está acontecendo. Os meus ossos são desconjuntados, meu coração é como cera que derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barra. Minha língua está grudando no céu da minha boca. Tu me deitaste ao pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como um cães. Bando de perversos que cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Está comigo? Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar os meus ossos, ou seja, não estão quebrados, está ali. Senão a profecia era mentirosa. Você está entendendo que não pode nenhum detalhe faltar para comprovar que ele é o Messias? Olha lá, os meus ossos posso contar. Meus inimigos me cercam e desdenham de mim. Repartem a minha roupa entre si e lançam sorte das minhas vestes. Ó Senhor, não permaneça distante de mim. É minha força. Vem depressa me ajudar. Deus meu, por que me desamparastes? Um salmo de 1 milênio atrás retratava como seria a entrega histórica de Jesus. Jesus, ele não nasceu para viver. Ele já era vivo, ele nasceu para morrer. Visto que Romano faz uma aproximação do que a gente quer falar, a Bíblia diz que todos pecaram, ou seja, os mais justos falharam, os mais honestos pecaram. Tinha que vir alguém perfeito. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Eu fico imaginando esse homem, Cristo, saindo do Pai, em concordância com o Pai, para estar aqui na terra. Gente, tem lugar aqui, senta para cá, pessoal. É tão desanimador para a gente, né? Eles ficam andando, conversando.
para lá e para cá, é desesperador isso, gente. Toda igreja tem isso, mas aqui o número é bem maior. Quando nós olhamos o fato, o que está acontecendo, a gente precisa tomar uma sensibilidade, porque são 39 chicotadas, a ferramenta é um material de couro com pontas de ossos de animal bem afiado, também com ponta de aço, chamado flagelo. E o texto romantiza para a gente, dizendo que mandaram açoitar. Quando o texto diz para a gente que colocaram dentro do regimento deles, era lá, essa sessão de escárnio. Aí o que nós aprendemos agora é que cansaram de zombar, na verdade cansaram de bater. Porque não sei se você sabe, já viu um jogo de boxe, duas pessoas lutando no boxe, a pessoa que está sendo golpeada, ela está sendo machucada, mas a pessoa que cansa de verdade não é quem está apanhando, é quem está batendo. Já viram esse jogado? Já viram um ringue de boxe? O cara que está sendo golpeado, ele está sendo machucado, ferido. Ele está perdendo força pelos golpes. Um golpe na boca do estômago, acabou com o cara. Um soco no queixo, acabou. Mas a pessoa que está dando um soco, ela também está cansando. Então o que o texto mostra para a gente é que eles não terminaram de zombar, eles se cansaram por 39 açoites. E o filme que nós iremos ver agora, eles gastaram uma energia, fizeram a questão de valer. Eles estavam sedentos por esse dia, a saber, os soldados romanos, né? Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 19, verso 34, por favor. Evangelho de João, capítulo 19, verso 34. Um dos soldados, porém, furou o lado com uma lança. Isso é lá na frente, quando ele está pendurado. Domingo nós iremos ver isso. Um dos soldados, porém, furou o lado com uma lança. No mesmo instante, correu sangue com água. Olha o que está acontecendo aqui. É o fato que a gente acabou de ler. Ele está sofrendo um hipovolêmico, ou seja, sangue e água. O seu sangue foi todo esvaído, ao ponto do soldado testificar se ele estava vivo ou não. Claro, já estava morto essa hora, ok? Acredito aqui que já é beirando a 3 horas da tarde, quando o sol escureceu a partir do meio-dia. Ele lança uma lança ao lugar de Jesus ao lado aqui, e sai mais água do que sangue, né? Por quê? O ato que ele está sofrendo aqui, hipovolêmico, essa ação corporal dele, fez com que ele perdesse todo o seu sangue. Você está entendendo que foi muito sangue jorrado para a gente ficar brincando? Alguém deu tudo de si, eu não dou nada para ele. É muito absurdo. E eu ainda consigo viver a minha vida como se isso não me incomodasse. O problema dele, não pedir para ele fazer isso. Que é isso, irmão? Se eu de verdade tenho inclinação ao evangelho, se eu de verdade não sou apenas um visitante de igreja, um frequentador de igreja, se eu não sou um cristão de verdade, se Jesus é meu herói de verdade, eu preciso saber dessas coisas. Eu preciso dormir, acordar, trabalhar, sair para fazer qualquer coisa, pensando nisso. Na morte dolorosa que ele teve por nós. Esse assunto que nós tratamos sobre hipovolêmico é muito mais excelente. Olha o que o historiador diz no 3º século. As veias do sofredor ficam abertas. As veias ficam abertas. As veias ficam abertas, os músculos e tendões e órgãos internos da vítima ficam expostos. Algumas pessoas, nesse processo a quem era remetido a passar, acabavam em choque hipovolêmico e pouco deles sobreviviam. A maioria morria nessa ação, aonde a pressão sanguínea caía, os rins paravam de funcionar, a pessoa ficava com muita sede e o coração acelerava procurando sangue para bombear. E aí essa cena é mostrada para nós através desse vídeo agora. Não queria que ninguém fechasse os olhos, não queria lhe chamar de covarde. Você tem que fechar os olhos para aquilo que é errado. Isso aqui todos precisam gravar, por favor.
Está vendo? Uma ponta com aço e com osso de animal. Tá bom. Sem romantizar, irmãos. Muitas pessoas conhecem a igreja, pastor e liderança, mas não sabem quem é as escrituras que dizem. É essa a verdade do evangelho, irmãos. Não é a pessoa que te deixou, o salário que foi embora, o caroço que apareceu. É algo muito mais sério. Muito mais sério. A gente costuma ler um livro, mas não conhecer o autor dele. Nem conhecer a história dele. Muitas pessoas julgam até o livro pela capa, né? Fala Bíblia, capa grande, bonita. Mas olha o conteúdo dela, o que ela se refere. Um assunto de 1000 anos atrás foi profetizado e aconteceu. Olha que crueldade, irmãos, cada um de nós. Eu não sei o quanto de emoção tem dentro de você, mas eu estou na razão. Eu já chorei 2 vezes, escrevendo, vendo, mas preciso ser forte para que a mensagem continue. Essa é a verdade do evangelho. Não é o dízimo que você entrega, ou que não entrega, não é a oferta que você dá. Eu vim aqui na frente de Jesus, da igreja, aceitei Jesus. Eu quero saber o quanto de renúncia tem. Não é eu vir no altar, né? Me batizei ou não, irmãos. E isso aqui é o evangelho puro, irmãos. Essa é a verdade pura, irmãos. Não é o ministério que você está. Isso é um cooperador que você está usando a camisa. Os levitas que vêm para subir. Eu aqui, quem sou eu na fila do pão, irmãos? Esse é o evangelho que muitas pessoas não conhecem. Por tudo largam o evangelho, por tudo mudam de igreja. Não gostei, vou para outra. Hoje eu estive conversando com um amigo que estava aqui, está morando nos Estados Unidos, conversando sobre um rapaz que ele ganhou na casa dele, aí foi para os Estados Unidos, aí conheceu o evangelho através de uma célula, que era na casa dele, aí está nos Estados Unidos, se batizou, tem 2 meses lá, já está falando mal da igreja. Tem algum amigo aqui para indicar ele, que ele não está gostando da igreja que ele está não. Eu falei, ele batizou. Ele não está gostando da igreja não, na verdade, o que o pastor falou que ele não se enquadra? Não tem essa de não gostar. Você não tem que mandar no lugar, você tem que se submeter ao lugar.
A mesma coisa, você casou, tem que submeter o marido, a esposa, um ou outro, senão não vai dar certo para tudo. Mas de igreja a gente brinca, porque a gente tem a opção. Irmão, a fé devia ser igual a comida, necessidade nossa. Porque sem comida a gente morre, sem fé a gente também definha, irmãos. E esse é o evangelho nu e cru. Poderíamos ir embora agora para nossas casas e a mensagem já foi pregada. O que a gente vai mostrar mais para vocês, irmãos? 39 flageladas, com zombaria, no qual o texto diz que Pilatos mandou que ele pudesse ser, na verdade, flagelado, é a forma mais comum que ele diz assim, açoitado. Olha aí o que a ciência hoje diz, o hipovolêmico dele, sangue se esvaziando, o coração acelerando, o rins parando de funcionar, batimento cardíaco lá em cima, sensação de desmaio iminente, uma sede absurda, a língua cola, como o salmista diz, no céu da boca. Por quê? Porque não tem água, não tem nada, perdeu tudo por nós. Ele perdeu tudo por nós, a gente não consegue perder nada por ele. A gente tudo acha que é difícil, a renunciar é muito difícil. Difícil é ficar com esse argumento a vida inteira, nada muda. Entra ano, sai ano, não larga as coisas, não abre mão de coisas, sabe, não consegue viver de renúncia. Mas quando é para cantar, o canto é mais bonito, irmão. Entre o canto e uma forma de viver, o que agrada a Deus é a forma de viver, irmãos. É a forma de viver. Esse é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho não romantizado, é o evangelho verdadeiro. Que essas imagens ficam na nossa mente, que elas jamais saem da nossa mente, irmãos. Jamais. No caminho, verso 32, por favor, Luciana. Ainda assim, Mateus 27, verso 32, olha o que o texto diz. No caminho, repete comigo, por favor. Encontraram um homem chamado Simão, de Cirene. O nome dele, algumas traduções, é chamado de Cirineu, pela a sua geografia, pela sua aldeia ou cidade. E os soldados obrigaram a carregar. Você começa a dar sentido na leitura, quando você junta um pouco de ciência, história. Por exemplo, a sensação de desmaio, o que ele teve? Imagine que nesse tempo aqui, no caminho, aonde ele está, no caminho da Via Cruz, o que acontece com ele? Desmaio. Aí ele desmaiou, só que ele precisa ir, tem sinais vitais. E o que os soldados romanos têm que fazer? O que Pilatos mandou. Qual é a ordem de Pilatos? Crucifica-o, crucifica-o. Então ele precisa levar ele para lá, para que lá ele morra. Só que ele está sofrendo aquilo que a gente fala assim, mas Jesus é Deus, Jesus é Deus. Olha aqui o polêmico nele aqui. Olha aqui a ausência de sangue, a sede tamanha. A mulher samaritana, ele falou, se tu conhece esse que a gente pede água para beber, tu pediria. Ele mostrou água para ela, só que agora ele está vendo literalmente aqui, que ele, nesse momento não é milagre que ele tem que fazer, é propósito que ele tem que cumprir. E agora o que ele está passando? Uma sede absurda, uma sede tamanha. Ele está fora de si. Só que o texto diz para nós que num caminho encontraram um homem. Irmãos, eu não sei qual a luta que você passa, qual a dificuldade que você passa. Ainda não quero comparar ela em hipótese nenhuma. Todos nós estamos muito longe disso. Mas sempre vai vir alguém para nos ajudar a carregar a nossa cruz. Sempre vai ter um Cirineu. Toca no ombro desse irmão do lado e fala, sempre vai ter um Cirineu para te ajudar na caminhada. Nunca seja hipócrita, nunca seja hipócrita falar assim, ninguém me ama, ninguém me visita. Mentira, ninguém gosta de mim, mentira. As pessoas se distanciam, esquecem e não deixam as pessoas ter acesso, porque se a gente estiver no caminho, por que pessoas não conseguem ter acesso? Certamente saiu do caminho. Se as pessoas estivessem no caminho, certamente Deus envia um Cirineu. O Cirineu, irmão, ele pode vir através de uma mensagem, ele pode vir através de um abraço, não precisa pessoalmente às vezes, mas a pessoa receber uma ligação de alguém no momento que está precisando, receber um presente de alguém. Já pensou, irmão, da forma de Deus trabalhar, a Bíblia diz que Deus é multiforme graça. A gente precisa reconhecer os sinais de Deus no caminho da nossa crucificação, irmãos. Andar com Cristo é isso, uma vida piedosa, de renúncia, de dores, mas sempre vai haver alguém para ajudar na caminhada a não ficar mais pesada. E me parece esse cara aqui, Cirineu, e nesse momento eu faço a conexão, sem sombra de dúvida, esse momento aqui em que o Cirineu aparece, Jesus deu um apagão, um desmaio. Aí chamaram o homem para carregar, No momento de maior dificuldade da sua vida, sensação de desmaio, eu quero atribuir vontade de desistir, alguém vai te puxar, alguém vai estar do teu lado. Profeticamente diga para quem está aí ao seu lado, se depender de mim, sou um Cirineu na sua vida.
Tem uma música de Ana Paula Valadão que diz: irei contigo por onde fores, meu Senhor. No teu chamado cumprirei na alegria e na dor. Toda vez que eu chorar e quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder, eis-me aqui, envia-me a mim. Sempre vai haver um sirineu para lhe ajudar. Seja perceptível. O Evangelho não falha, irmãos. Não falha. Jesus recebeu 39 açoites, está na via dolorosa. Na via dolorosa. Isso aqui deve estar por volta de 9 da manhã, quando ele vai ser pregado. Lembrando, passou a madrugada de quinta para sexta, apanhando, sem dormir. Sem dormir. Sentença, leva para Pilatos, leva para Herodes, leva para Pilatos de novo, agora flagela ele. 9 horas da manhã começa a caminhada dele para ser preso naquela cruz. Saíram, verso 33, por favor. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, e quer dizer o lugar da caveira, pela sua fisionomia. Hoje esse lugar está bem mudado lá em Israel. Hoje o Monte da Caveira é uma rodoviária, onde os ônibus param e estacionam. Mas ainda assim, nós iremos tomar Santa Ceia, bem no Gólgota, que o jardim do túmulo e o Gólgota é o mesmo lugar, um descosta para o outro de lado. Ali tem um ambiente que é preparado para a gente fazer o culto. Ali nós iremos tomar a Santa Ceia. Aí você olha para o lado assim, nesse monte chamado Gólgota, você vê ali que ainda tem um rosto de uma caveira ainda, até hoje. Quem vai para Israel? Você vai ver essas coisas todinha lá. É maravilhoso, gente. Está comigo aí, não? Devia estar com Jesus, né? Aí no verso 34 diz assim: os soldados lhe deram para beber vinho, misturado com fel. Mas quando Jesus provou, recusou a beber. Por que ele está com sede? Dois episódios, lá na cruz e no caminho também. Ele sente muita sede, porque agora reconhecemos aqui o que está acontecendo com ele de forma científica, que o hipovolêmico está atuante no corpo de Jesus. Ele está com muita sede, está fragilizado, está todo defragado aqui. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram uma sorte. Lembra do Salmo 22? Os soldados tiraram uma sorte, ok? Então sentaram-se ao redor, montaram a guarda para guardar Jesus, ok? Verso 37, acima da sua cabeça estava presa uma tabuleta, com acusações feitas contra ele, dizendo assim: esse é o rei dos judeus. Esse é o rei dos judeus. O nome dito aqui, tabuleta, vem de tabelião. Por isso que no cartório tem o escrivão, né, que é o tabelião, aquele que escreve. Foi testificado por esse tipo de pessoa. Então já é uma coisa bem antiga aqui. Olha o crime que ele recebe. Diante de todos tinha o crime. Por exemplo, hoje alguém vai ser fichado. Você vê aquelas cenas de televisão, de filme, a pessoa entra lá com o artigo no qual ela está sendo condenada aqui. Já viram essas fotos que está lá? Quem já fez essa foto? Não falando. Mas aí tem aquela tábua em que a pessoa está lá com o artigo no qual ela está sendo acusada lá. E a placa que colocaram para Jesus, o tabelião colocou para Jesus, foi Rei dos Judeus. Olha o crime dele. A verdade. Ele está mentindo? Não. Olha o que ele recebeu. Até agora é inocente, inocentado. Então, a única justificativa que eu tenho aqui para dizer que a morte de Jesus não foi por ele, foi por mim, foi por você, foi por nós. Alguém dá um glória a Deus nesse lugar? Agora, o mesmo Eusébio, ele diz que as vítimas da cruz eram obrigadas a carregar a viga onde seria crucificada. Lembra que eu falei? Viga. Pelos historiadores não é cruz, como a gente menciona, que ele levou uma cruz, tá legal? Ele levou uma viga. O que é viga? Da horizontal, aquela que ele ia ser colocado. A viga da vertical já estava lá no lugar. Olha que coisa incrível, né? Então ele levou aquela tábua. E olha, olhando bem, eles até confirmam que a crucificação era uma coisa comum, mediante a um dia ou uma semana, centenas de pessoas serem crucificadas. E olha que coisa incrível. Tinha um cemitério no qual, após a crucificação da pessoa, um campo de areia, ela é jogada ali ao ponto do corpo putreficar. Ou seja, o corpo dela vai apodrecer, as aves do céu vai comer, vai se tornar como indigente. Agora, olha a obra redentora salvífica de Deus. O corpo dele, o osso dele não foi quebrado. Quando ele suspirou na cruz entregando o seu corpo, né? Um certo homem de muita boa reputação
pediu a Pôncio Pilatos que pudesse pegar o corpo dele, José de Arimateia, aonde o lugar é original até hoje, colocou o corpo de Jesus lá e no terceiro dia já não está mais lá. A linha da Bíblia é tênue, é perfeita, é perfeita. Quem ama o Evangelho, diga eu amo o Evangelho de Cristo Jesus. Quem ama Jesus, diga eu amo Jesus. Então você devia não pecar. A humilhação romana era algo tão forte nesse ato, e se falarmos de Jesus aqui, ele tinha sua família olhando, seus discípulos olhando, centenas de seguidores que estavam sendo, direta e indiretamente, sendo atingidos por esse ato. Imagina, um filho seu, levando a surra de um marginal, na comunidade, em algum lugar. Imagine um filho seu, sendo espancado, possivelmente até a morte. Como é que ficaria você, meu irmão? Como é que a gente ficaria? Alguém de fora dando lição para os nossos filhos, é a mesma coisa. A mãe de Jesus estava ali, os seus 11 discípulos também, no qual ele implantou a mensagem durante 3 anos, a sociedade toda estava vendo Jesus, e o fato de colocar ele sobre esse monte, era um lugar bem visível e bem exposto, para que todos pudessem ver, e isso é relatado mais adiante. Antes disso, dá uma olhada em João 19, verso 25, João 19, verso 25, perto da cruz, estavam quem? A mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe do lado dos seus discípulos, a quem ele amava, disse: mulher, eis aí o seu filho. E olha o que diz o 27. E ao discípulo, possivelmente João, ele disse: essa aí é sua mãe. Daquele mesmo momento, Jesus eles recebeu em sua casa. Ou seja, mesmo no momento da dor, mesmo no momento de aflição, 39 açoites, agora pendurado, o cara ainda faz discípulo. No momento desesperado da vida dele, por exemplo, você está doente, você foi levado para o hospital, você não está morto, Deus te levou no hospital para quê? Para ganhar uma vida. Deus coloca a gente em lugares de dor, aonde a gente tem que entender um ambiente em que não é a nossa dor, é o motivo no qual nós estamos sentindo dor, para que alguém possa sorrir. Isso é o Evangelho. Às vezes acontece algo com a gente que a gente não quer que aconteça, mas é necessário. Por quê? Porque alguém está naquele lugar, alguém está passando por aquilo, né? Então nós somos testemunha. O que é testemunha? É aquele que vive o que Jesus quer que ela viva, ok? Mesmo no momento de dor, de cruz, ele está pendurado. Poucas palavras, nesse momento, já é um momento mais adiantado, ele está com suas mãos penduradas. Diz o historiador que tinha tipo um apoiozinho para pôr o bumbum ali e sentar, mesmo assim não ajudava nada. Seus pés eram colocados um em cima do outro, prego nos pés, prego nas mãos, possivelmente também no pulso. Então ele tinha que fazer força para respirar. Ele puxava o corpo sem energia, sem força, para que ele pudesse respirar. Ou seja, toda hora tinha asfixia acontecendo nesse momento, que é a morte mais dolorosa pelos romanos. Mesmo assim, ele olhou a mãe aos pés da cruz, todo ensanguentado, desfigurado, e como eu digo para você, são coisas históricas, de pessoas que viveram nos primeiros séculos, disseram que nesse momento eles estavam nus. Alguma linguagem de Bíblia são mais favoráveis para a gente entender, senão a gente vai falar, nossa, não dá para acreditar na Bíblia. Então, é perfeita a colocação bíblica, tá legal? Mas o texto diz que ele estava exposto, né? Eu entendo perfeitamente que os historiadores dizem, viveram no primeiro século, dizendo que ele estava nu mesmo. O Mel Gibson ali mostra uma roupa só tampando as partes íntimas. Meus irmãos, era a morte mais cruel, era a vergonha total, para envergonhar tanto a quem estava sendo crucificado, também toda a família. Então não tinha como generalizar, né? Não tinha como deixar alguma parte coberta se ele já foi todo flagelado, já andou quilômetros até da Via Cruz até o Monte Gólgota. Então não vamos romantizar. Então ele tem que puxar ar, ele está todo pregado, e ele vai ter que fazer toda hora esse movimento, e não tem energia, não tem força. Está comigo aí não? Nesse mesmo momento ele olha e vê quem? É o que a Bíblia diz: se te mostrar o frouxo, no dia da angústia a tua força é pequena. Quantos de nós, irmãos, estamos com dor, mas não podemos falar? Porque senão o filho não reconcilia com a mãe, porque senão a gente não faz mais um discipulado. Nesse exato momento ele falou assim para a mãe: mãe, estou partindo, mas você está ganhando um novo filho. Nesse exato momento ele pega os discípulos e coloca Maria, mãe dele, inclusa. Você pode ver que a maioria do discipulado de Jesus, ele estava sem a mãe. Por exemplo, ele estava pregando dentro da casa,
Jesus, tua mãe está aí, está lá fora, não tinha lugar para ela entrar. Então, por diversas vezes, a mãe não teve presente, mas na partida dele, ele falou, cuida da minha mãe. Está entendendo? Que no momento da nossa dor final, a gente ainda ganha vida ainda. Não tem como. O Senhor nos leva em lugar que mesmo gemendo, irmãos, a gente é levado para ganhar vidas para o reino de Deus. Está comigo aí, não? Então aprenda a fazer discípulo mesmo na sua dor. Mesmo que ainda você não tenha dor, não tenha resposta para a sua dor, como Jesus não tinha, a própria Maria, imagina ela na condição de mãe, embora que ela soubesse o modo sobrenatural no qual Jesus viera a ser concebido por ela, imagina ela, meu filho tem necessidade disso, porque mãe é mãe, né, irmãos? Não mudou, mãe é mãe em todas as épocas, imagina, ela tem necessidade, imagine eu na linguagem, mãe, estou cumprindo o meu propósito, foi para isso, lembra? O povo de Israel está em pecado, o povo de Israel precisa ser remido, aí nesse exato momento ele inclui a mãe dele, inclui os discípulos, dizendo para ele, eu entendo que essa mensagem é uma mensagem de calma, dizendo assim, ó, vai passar, vai ficar tudo bem, diga para essa pessoa do seu lado, vai passar, vai ficar tudo bem, por favor, fala com ele aí, fala shalom, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, alguém dá um aplauso ao Senhor Jesus? Uau! Não tem como, né, irmãos? A gente hoje fala, glória a Deus, aleluia, né? Hoje é evangelho aqui, irmãos. Evangelho aqui. Se não gostou, vem outro culto. Mas é o que tem para hoje. Sapateia outro culto, irmãos. Pule em outro culto. É o que tem para hoje. Precisamos sair daqui hoje, irmãos, sentindo as dores do evangelho, que não foram baratas, foram muito caras. Muito caras. Então nesse momento a mãe está ali, os discípulos estão ali, imagine os discípulos, a desesperança deles, aí Jesus chega e fala para eles, literalmente sem fôlego, ele puxa o último para dizer, cuida dela, mãe, agora você é a mãe deles, a maioria largaram casa, pai e mãe, vocês acabaram de ganhar uma mãe agora, está entendendo? Fala para o irmão, a sua casa não é sua não, filho. Sua casa é do reino, está ali como célula, mas é uma extensão do reino, né? Se a gente tivesse essa metanoia de falar tudo que é do reino é teu, é meu, é nosso, poxa, já pensou? Que outro evangelho a gente tinha? Era outro nível de evangelho. Imagine a tranquilidade em que Jesus devia ter passado isso, todo desfigurado e tirano, mas com o rosto fragelado, querendo chorar, ou talvez reclamar pela dor. Eu não sei se você vai pesquisar depois, mas a dor do tendão é a pior possível. Em momento nenhum Jesus ele reclama pela dor, mas uma coisa ele reclamou: a ausência do Pai. Essa é a pior dor, saber que o Pai lhe abandonou, que não sente mais ele. Em todas as dores, humanamente, você vai pegar qualquer um cientista, vai dizer, é impossível acontecer, e ele suportou. E nesse momento que ele está exposto, ele faz a reconciliação entre mãe e discípulos, e olha o que vai acontecer aqui, mais um episódio, também para a gente implementar aqui, no verso 38, 2 criminosos, Lucas 23, por favor, é isso? Posso ler? Lucas 23, Luciano, verso 38, tá? Vê se é. Mateus 27, então, verso 38, por favor. Lucas é depois. Mateus 27, verso 38. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. O povo que passava ali gritava insultos, sacudia a sua cabeça, zombaria. Irmãos, aonde ele está? Passou pela Via Cruz, está preso, está pregado lá em cima, ok? Aí os criminosos estão à direita dele e o povo gritava, sacudindo a cabeça. O que é sacudir a cabeça? Olha aí, ó. Sabe aquela zombaria em que ninguém estende a mão? É o que está acontecendo com ele. Porque tem coisas, irmãos, que valeria mais uma chicotada de um romano do que alguém zombando de você. Existem umas zombarias que são insulto para a gente. Acaba com a nossa moral. Está comigo aí, não?
Aí no verso de número 40 diz: você diz que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, pois bem, se é filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo também zombavam dele. Salvou os outros, mas não pode se salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, e aí nós creremos em você. Ele confiou em Deus, então Deus, salve agora. Se quiser, pois ele diz: eu sou filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele insultavam da mesma forma. Quem não recebe insultos diários? O que é insultos? São caras feias, são pessoas falando mal de você, mal da gente, mal da sua fé. Quem não recebe? Por que recebe? Porque você está fazendo a vontade de... Ladrão não rouba casa vazia, irmãos. Árvore que não dá fruto não tem pedra, não tem gente de olho nela, irmãos. Toda vez que alguém te insultar, aqui a Bíblia diz: quando insultarem por causa do meu nome, regozijai, porque grande é o vosso galardão no céu. Então nesse momento ele faz a reconciliação, ele está preso, um ladrão do lado do outro, ok? E todo mundo que passa, você vê que é um lugar público, né? Todo mundo que passa insulta ele, dizendo: ia lá. Agora, por que eu trouxe esse texto? Porque todas as falas são falas bíblicas, dentro daquilo que Jesus viveu. Então quem eram eles? Quem eram eles? Seguidores possíveis de Jesus, que por um momento da vida estavam na igreja, estavam no evangelho. Quem fala mal da igreja? Quem está ou quem sai dela? Quem fala mal da igreja? Quem caminha com Jesus ou desistiu da caminhada? Aqui ó, são eles. É só colorir por dia de hoje. Todos esses que trazem textos bíblicos, eles insultavam, diziam. O que eles insultavam? Diziam aquilo que Jesus um dia falou: ó, vou destruir esse templo, vou reconstruir. Opa, tinha alguém na evangelização de Jesus. Ué, tu não dizia que era o filho de Deus? Salva-te daí agora. Opa, mais um. Então esses possivelmente experimentaram milagres com ele, comeram o pão da multiplicação com ele, tiveram um dia discipulado com ele, mas só foi abandoná-lo que começou a cuspir no prato que um dia comeu. É ou não é? Sabe qual é a pior praga que eu não gosto, tenho uma raiva? É do marido que fala mal da esposa, a esposa que fala mal do marido. Sai na internet cuspindo, não, porque agora não serve mais, não serve mais. Eu não quero falar mal da igreja, porque a igreja é perfeita, amém? Então vou falar dos casais que a gente vê por aí, ok? Aí o cara está 25 anos casado com a esposa, aí vai lá, ela nunca prestou durante 25 anos, e você foi tolo de estar com ela. Sabe, irmão, parece que isso torna uma vida pública a vida da pessoa. Mas é uma mentirada. Chega no trabalho, passando necessidade, o patrão dá emprego, o patrão da comida, o patrão da passagem, o patrão, sabe, dá vida para a pessoa. Aí daqui a pouco, só porque está um pouquinho melhor, as contas se pagaram, agora a empresa não presta mais, agora está fazendo fofoca na empresa, o nome do patrão, de todo mundo. Irmãos, quanta hipocrisia a gente tem nos dias de hoje, de pessoas que comem no prato, que vivem do lado da gente, mas depois muda a visão, irmãos. Muda a visão total. É uma ingratidão ferrenha. Eu não quero falar da igreja porque a igreja é perfeita, né? A igreja não tem essas coisas, tem ou não tem? Tem não, tem não, tem não. Só lá na igreja do pastor Isaac tem isso, do Robinho. Aqui não tem não. Aqui não tem não, que é perfeito. Olha essa pessoa do seu lado, tem até asas de anjo. Ó, o rosto dela é angelical. Pastor, qual anjo? O que caiu ou o que... Então esses que estão desdenhando, passando nessa tal passarela, onde Jesus está exposto, Jefferson, essas pessoas que estão falando mal de Jesus, certamente já tiveram um dia discipulado com ele, tiveram um dia que Jesus dividiu o pão, deu atenção, tudo. Amados, resumo da nossa história: aprenda a lidar com os ingratos. Eles serão cedo ou tarde ingratos. O cara está há 38 anos no tanque de Betesda. Quanto tempo? Quando Jesus chega para ele, sabe o que ele tem coragem de falar? Ninguém me ajuda. Oh, você já reparou esse texto? Ninguém me ajuda. O cara é paralítico, quem colocou ele ali? Alguém falou: o meu limite é até aqui, o resto é contigo. Não, porque ele queria que a pessoa ficasse esperando 38 anos junto com ele, irmão. A fila anda, irmãos. As pessoas têm que trabalhar. Ah, porque eu liguei para o líder e não me deu atenção. Eu liguei para o pastor tem mulher, líder tem mulher, tem trabalho, todo mundo faz alguma coisa. Todo mundo faz alguma coisa.
Aí liga para o líder 1h30 da manhã, mas falta culto, mas no outro dia quebra gabinete. Peraí, irmãos. A fila anda, irmãos. 38 anos, o cara tem vergonha na cara de falar assim, não tem vergonha na cara de falar assim, ninguém me ajuda, Jesus. Ué, rapaz, você veio para cá como? De skate? Não estou entendendo. Quem te trouxe para cá? 38 anos, o cara é paralítico, não anda e ele fala, ninguém me ajuda. Se você for nesse lugar, ele existe até hoje. É claro que existe uma camada muito grande de cidade que foi construída até lá, mas o tanque está lá até hoje. Você vai lá, Bethesda, ok? Enviado. Então ele está lá, eu acho que é. Então ele está lá até hoje. Aí você vai ver como esse cara chegou aqui. Alguém colocou ele lá, irmãos. Mas só que a ingratidão fala, ninguém nunca fez nada por mim. Aprenda a lidar com os ingratos, irmãos. Você está aqui, meu irmão, não para ver os ingratos, mas para você amadurecer e aprender a lidar com eles. Entendeu? A intenção não é que eles sumam da sua vida, eles sempre vão existir. Se estão 12.000 anos atrás, não morreram tudo até hoje, você acha que vai morrer na nossa geração? Não vai. 12.000 anos, esse tipo de verme existe, irmão. Isso é um veneno, irmão. Isso é uma epidemia, pior do que a Covid. 12.000 anos eles existem. Lembra que eu falei lá? Inimigos se juntam contra você. São eles. Comeram na mesa de Jesus. Aprenderam a caminhar com Jesus, o primeiro passo da fé. Possivelmente aqui se batizaram, sei lá, tiveram alguma relação romântica com o Evangelho, mas nunca profundidade. Aí eles passam desdenhando, dizendo, aí, falou que ia, agora não faz, e aí? Meu irmão, todos nós somos assim. Desde a nossa casa, o nosso trabalho, o que nós mais temos são apontamentos para nós. Todos nós, irmãos, somos julgados todo dia. Hebreus vai dizer que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Sabe que as pessoas estão esperando? O dia da tua queda, mas você não vai cair. Por que ela quer o dia da tua queda? Para testificar. Não falei que não ia durar? Vai durar sim. Você vai ficar firme até a volta de Jesus. Não vai. Você vai resistir. Você vai perseverar. Você vai ter resiliência. Esse aí, frase mais comum, fogo de palha. Irmãos, quantas pessoas e vizinhos ao redor da igreja? Se tem aqui, me perdoa, tá? Mas falaram assim, isso aí vai. Irmãos, faz assim, por favor. São 10 anos a gente calando a boca do inferno aqui. Eu não sei quanto tempo tem uma célula na sua casa, se vai ter, não sei quanto tempo você está aqui com a gente, mas eu queria que você apontasse para o céu, o número de tempo que se cabe nas suas mãos, você coloca, o quanto tempo você tem de batizado, o quanto tempo você tem de evangelho, quanto tempo você está com a gente aqui, e coloca, cala a boca do inferno, fala, nada nem ninguém vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Levante a sua mão para cima e agradece a Deus, porque o vento forte não te derrubou, a tempestade não te tirou desse lugar, a luta que não te matou, te fortaleceu, e o dia da crise não definiu a tua história. Maior é o que está em você do que as lutas externas. Alguém reage nessa noite aí, faz um barulho para o inferno ser ouvido. Eu vou te falar um negócio que é uma pura realidade. Existe mais gente torcendo contra a gente do que a favor. Esses que torcem contra, eles não sabem o caminho que tem que seguir, e o teu preocupa eles. Fala para a pessoa do seu lado, o teu sucesso incomoda muita gente. Mas por favor, agora fala para o outro, mas para mim, o teu sucesso é meu alívio. Aí, pastor, você sabe o que aconteceu? O que, meu filho? Pastor, saiu aquela calça. Glória a Deus, aleluia. Pastor, sabe o que aconteceu? A minha mãe, meu pai, minha família se... Glória a Deus, o teu sucesso é o nosso alívio. Não tem síndrome de inveja aqui não, irmãos. Tira. Esfriado de vez em quando. Não tem entre a gente. Um menino chegou lá em cima agora para fazer um convite formal para uma cerimônia do casamento dele. Sabe quem falou para mim? Eu tomei uma paulada no culto,
Eu falei, tem soldado romano aí, irmãos? Ele falou assim, eu estava sentado e você falou, união estável não é casamento. Ele falou que ele olhou para a esposa, que agora é dele, e falou, dá ruim para a gente aqui. Aí ele falou que decidiu mudar, saiu da zona do conforto, porque foi confrontado. Mas existe muita gente que vai ensinar, se você ouvir música do mundo, se você bebe, mas não se embriaga, se você gosta de tatuagem, se você gosta de uma safadeza aí fora, se você gosta de uma putaria aí fora, não é o palavrão não, é o normal, tá? Se você gosta de tudo isso, existe igreja que vai falar assim, tem problema não, pode continuar. A Bíblia diz que esses são inimigos de Deus e eles não sabem. O cara vai para um baile e depois vai para a igreja e ninguém chama atenção. O cara bota uma música do mundo, aquelas depravadas mesmo, e ninguém corrige. Irmãos, eu vou ter que voltar esse vídeo todos os cultos. Não dá, irmãos. Qual é a sensação do evangelho? Quem fazia, não pode fazer mais. Essa é a essência do evangelho. Quando eu conheci a verdade, antes eu até fazia, porque não tinha nenhum tipo de cobrança em mim, nem sabia. Errei por não conhecer as escrituras. Mas João 8, 32, 36 diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então o teu nível de conhecimento tem que ser o nível da tua rejeição. Até onde você conhece tem que rejeitar, tem que anular. Senão aquele flagelo lá é teu, dando as costas de Jesus. A Bíblia diz na Santa Ceia, por não discernir o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Você sabia que toda vez que a gente é compatível com o erro, mesmo sabendo que aquilo errado a gente faz, nós nos tornamos um daqueles soldados? Porque a Bíblia diz que nós nos tornamos culpados no corpo do Senhor. Por que existe Santa Ceia? Que é o ponto crucial de a gente se examinar, se esvaziar, se redimir, pedir perdão. Por quê? Fazer menção daquele sangue para que a culpa não seja nossa. Tem alguém comigo aí? Não? Mas aqui é tudo perfeito. Diga, Rehobote é perfeito. Perfeito. Aqui o vascaíno fica alegre, o botafoguense isso. Aqui é perfeito. Aqui todo mundo entra pesado, mas sai levinho. Levinho. Duvido, irmãos. Reuniu pessoas, irmãos. Reuniu problemas, irmãos. Aí então não vou vir. Pior, vai ficar sozinho. É presa mais fácil. O negócio é você ser águia, irmão. Ver do lado quem você vai sentar e com quem você vai andar. Ele falou assim, eu te enviei como ovelha no meio dos lobos. Só você olhar a fileira que tem lobo e não sentar na fileira. Não é? Pastor, como é que eu detecto um lobo? Pelo fruto conhece a árvore. Pronto. Se a pessoa tem fruto de arrependimento, é ovelha. Se a pessoa é soberba, arrogante, cheia dela, lobo. Se a pessoa fala mal de A, de B, de C, lobo. Pela cara, irmão, o lobo se conhece na cara. Vê se tem alguém de cara fechada, é lobo. Vamos caminhar aqui que estamos acabando aqui, vamos lá. Falar desses dois criminosos, irmãos, nos remete a comentar o que Lucas traz para a gente na íntegra. Você vê porque é bom você fazer uma comparação dos evangelhos sinóticos, porque a visão de um e de outros foram escritos fora de tempo. O Lucas, eu digo que ele é o mais completo, um conceito de ser médico e tudo. Possivelmente foi ele que também escreveu Atos dos Apóstolos. E ele traz um relato para a gente que nenhum outro traz. Olha o que ele diz sobre esses dois ladrões na cruz, por favor. Lucas 23, verso 32. 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de serem executados. Quando chegaram ao lugar da caveira, pregaram numa cruz. Os criminosos também foram crucificados, uma à sua direita e outra à esquerda. Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Um dos criminosos penduraram ao lado, zombavam dele. Então você é Cristo? Salve-se a si mesmo e nós também. Mas o outro criminoso, arrependido, esse aqui é o 22. Ele diz assim, você não teme a Deus, nem mesmo a condenação de morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes,
Mas esse homem nada cometeu mal algum. Então ele disse, então Jesus lhe disse, verso 42, ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus vai responder para ele, aonde Jesus está, irmão? Diga, crucificado, após 39 açoites. Diga, após 39 açoites. Sofrendo, eu vou ver a palavra porque é difícil mesmo ela, viu? Não sou médico. Hipovolêmico, ou hipovolemia, não sei se a palavra aplicada é essa, mas ele está sofrendo essa série de alterações. No final da sua vida, ele faz a reconciliação de Maria com os irmãos com Maria, e no final da sua morte, o que resta para ele? 2 ladrões na cruz. Meu irmão, evangelista até debaixo d'água. Que ministério lindo. No meio da dor, reconciliando e salvando. Dá para você empreender o que é o evangelho? No meio da tua dor, dando fruto. Pior momento da tua vida, Deus te usando. Que momento. Tudo para desistir, mas as vidas fazem com que você não desista, né? O discipulado faz com que você não desista, né? Você acaba dando significância na sua dor, às vezes por muito tempo deixando de olhar para você, deixando de reclamar da sua dor. E ninguém sabe o que você está sentindo, mas tem que evangelizar para muita gente, ganhar muitas vidas e fazer a obra de Deus, isso é que importa. Tem um comigo aí? Não. E Jesus respondeu, eu lhe asseguro. Gente, para quem está com dificuldade de respirar, está batendo maior papão na cruz, né? Ele puxa mais uma vez, eu vou acreditar que é isso. Ele puxa mais uma vez e diz, eu lhe asseguro que estarás comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no... Ainda hoje estarás comigo no paraíso. No maior momento de sua dor, após 39 açoites, sofreu a madrugada inteira de quinta para sexta, e ainda no seu último suspiro, ele para perdoar um pecador. Eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus. Marcos, ele vai dizer sobre o tempo. Marcos 15, verso 25, ele vai dizer, Marcos 15, verso 25. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram. No meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus chamou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E por aqui eu finalizo com os irmãos dizendo, toda a dor dos 39 açoites, todo o escárnio, zombaria, não feriram tanto Jesus, quanto a ausência do Pai naquele momento. Se tem uma dor que ele reclamou foi, onde o Senhor está, Pai? Sentiu a falta do Pai. Não teve dor nos tendões, mas forte. Não teve 39 açoites. Outro dia eu ouvi um rapaz dizer sobre o respiro. Quando o homem ele foi criado, não sei se vocês já viram, isso é coisa de internet. Quando o homem foi criado, Deus colocou no homem o fôlego de vida. Ele soprou. Nesse exato momento, o homem ele teve que puxar o ar, não tinha ar, ele puxou o ar, e depois ele suspirou, já viu? Inspira, respira, ok? Essa palavra, inspira, respira, ela no original tem um sentido absurdo, ela quer dizer fôlego de vida e haver, e a explicação para o inspirar e respirar é isso aqui, ó, que significa Deus. Respira. Toda vez que você respira, você está dizendo Deus. Já agradeceu pelo fôlego de vida hoje? Vai agradecer agora? Todo mundo junto. Mais alto. Tá bonito, hein? De novo. Quantas vezes a gente faz isso durante o dia e não agradece? Por que a Bíblia diz que ele deu o último suspiro? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu não sei o quanto de romance você tem com Jesus, mas
já sou um fechamento com Ele, tu é? É tão junto que mais não dá para misturar. Sabe quando você vê de alguém e você se torna apaixonado só de ouvir falar dele? Já recebeu uma visita que alguém falou tanto dela, quando chegou você falou, já conhecia você só porque não me falaram? Conheceu alguém assim já? Né? Só de ouvir falar, alguém falou. Aí quando essa pessoa falou, eu sei quanto você calça, eu sei quanto você veste, eu sei o perfume que você gosta, eu sei os teus costumes, sei que você gosta de café, sei que você faz isso, aquilo, tudo outro. Por quê? As escrituras nos tornam tão familiar de Jesus, que eu sinto Ele aqui. Todo ser que respira,